Você já se perguntou por que alguns relacionamentos parecem tão frágeis, enquanto outros são marcados por uma conexão quase magnética? Aquela sensação de que, não importa o que aconteça, existe algo profundo e inexplicável mantendo duas pessoas unidas. Hoje vou compartilhar com você um segredo que muitas mulheres desconhecem. Um princípio que o próprio Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, revelou em seus estudos sobre a psique humana. Um princípio tão poderoso que, quando aplicado corretamente, faz com que um homem sinta um medo visceral quase primitivo de te perder. E o mais incrível, ele nem vai entender por quê. Imagine só, você não precisa mais se preocupar se ele vai te ligar no dia seguinte, se está realmente interessado ou se está apenas passando o tempo com você enquanto procura algo melhor. Porque depois que você fizer isso que vou te ensinar hoje, a dinâmica do relacionamento muda completamente. De repente, é ele quem se pergunta se você ainda está interessada, é ele quem sente aquela ansiedade deliciosa de querer estar perto de você. Parece impossível? Pois saiba que isso está fundamentado na mais profunda psicologia masculina, nos arquétipos junguianos que governam o comportamento humano há milênios. Antes de tudo, preciso te fazer uma confissão. Por anos eu mesma vivi em relacionamentos onde me sentia insegura, onde estava sempre dando mais do que recebia, sempre me perguntando se era suficiente. Conheci o sabor amargo da rejeição, da indiferença, do amor não correspondido. E se você já sentiu algo parecido, saiba que não está sozinha. Milhões de mulheres vivem essa mesma realidade todos os dias, presas em um ciclo onde quanto mais buscam aprovação e afeto, mais esses parecem escapar por entre os dedos. Mas tudo mudou quando descobri este princípio que vou compartilhar com você hoje. Um princípio tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que transformou completamente minha vida amorosa. E não apenas a minha, mas a de centenas de mulheres que tive o privilégio de aconselhar ao longo dos anos. Mulheres que, assim como você, mereciam muito mais do que migalhas de afeto. É fascinante como a psicologia masculina funciona de forma tão diferente da feminina. Enquanto nós, mulheres, frequentemente nutrimos conexões através da comunicação aberta, da vulnerabilidade compartilhada, os homens são movidos por forças muito mais primitivas e arquetípicas. E é justamente nessa diferença fundamental que reside o poder da técnica que vou te ensinar. Carl Jung, em seus estudos sobre o inconsciente coletivo, identificou que todos nós carregamos certas imagens primordiais, certos padrões de comportamento que transcendem culturas e épocas. São os chamados arquétipos, e existe um arquétipo particularmente poderoso no inconsciente masculino, o do caçador. Sim, mesmo no homem mais moderno e civilizado, existe ainda aquela parte primitiva que se sente viva através da busca, da conquista. É por isso que tantas vezes nos frustramos ao perceber que aquele homem que parecia tão interessado enquanto nos caçava, de repente esfria quando finalmente nos captura. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de inverter essa dinâmica? Uma forma de fazer com que ele nunca se sinta completamente seguro de que te capturou? Não estou falando de jogos emocionais ou manipulação. Estou falando de uma compreensão profunda da psicologia masculina e de como você pode usar essa compreensão para criar uma conexão genuína e duradoura. O princípio que vou compartilhar com você tem raízes na teoria junguiana da ânima e do animus. Jung acreditava que todo homem carrega dentro de si uma imagem interna do feminino, a ânima que influencia profundamente sua atração e seus relacionamentos com mulheres. Esta imagem não é consciente. Ela opera nos níveis mais profundos da psique. E quando uma mulher consegue conectar-se com essa imagem interior do homem, ela cria uma ligação que vai muito além da atração física ou da compatibilidade superficial. É aqui que entra o conceito que Jung chamava de sincronicidade. Eventos aparentemente coincidentes, que na verdade estão profundamente conectados por significado, não por causalidade. Quando você aplica o princípio que vou te ensinar, você cria uma sincronicidade na mente masculina,
Uma conexão tão profunda e significativa que ele sentirá que perdê-la seria como perder uma parte de si mesmo. Vamos mergulhar mais fundo nessa ideia. Você já deve ter notado como os homens são atraídos pelo mistério, pelo desconhecido. Existe algo na psique masculina que anseia por desvendar, por compreender aquilo que não se revela facilmente. É por isso que tantas vezes vemos homens perdendo o interesse quando uma mulher se torna completamente previsível, quando não há mais nada a descobrir. Mas atenção, não estou sugerindo que você se torne manipuladora ou jogue joguinhos emocionais. Na verdade, é justamente o oposto. O que estou propondo é que você se conecte com sua própria profundidade, com as múltiplas facetas do seu ser. Porque quando você é autenticamente complexa, não por estratégia, mas por autoconhecimento genuíno, você naturalmente desperta aquela curiosidade insaciável na mente masculina. E aqui está o ponto crucial. O medo de perder você não virá do ciúme, da insegurança ou de qualquer outra emoção negativa. Virá da percepção, ainda que inconsciente, de que você representa algo irreplicável, algo que ele não encontrará em mais ninguém. Então, qual é exatamente esse princípio que faz um homem sentir medo de te perder? É o que chamo de presença na ausência. E funciona assim. Existe um momento específico em qualquer relação em desenvolvimento onde você precisa criar um espaço, uma ausência temporária que permite que ele sinta o vazio que sua falta provoca. Não é sobre desaparecer sem explicação ou jogar jogos emocionais. É sobre criar um contraste. Pense desta forma. Nós só verdadeiramente apreciamos algo quando experimentamos sua ausência. É como aquela famosa frase: só sabemos o valor da água quando o poço seca. Este é um princípio psicológico fundamental que se aplica a praticamente todos os aspectos da vida humana, incluindo, e talvez especialmente, os relacionamentos românticos. Vou te contar uma história. Real. Maria era uma de minhas clientes, uma mulher incrível, bem-sucedida, atraente e extremamente atenciosa. Ela conheceu Roberto em um evento de trabalho e a conexão foi imediata. Nas primeiras semanas, tudo parecia perfeito. Ele a procurava constantemente, enviava mensagens, demonstrava interesse genuíno. Maria, encantada com tanta atenção, correspondia na mesma intensidade. Estava sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre adaptando seus planos para incluí-lo. Até que, gradualmente, ela começou a notar uma mudança. As mensagens dele demoravam mais para chegar. Os encontros, antes prioritários, agora precisavam se encaixar na agenda dele. O entusiasmo inicial parecia estar se dissipando, sem qualquer razão aparente. Maria estava devastada e confusa. O que tinha mudado? O que ela tinha feito de errado? Quando Maria me procurou, expliquei a ela exatamente o que estou explicando para você agora. O problema não era que ela tinha feito algo errado. O problema era que ela tinha se tornado completamente previsível, completamente disponível. Sem perceber, ela tinha eliminado qualquer espaço para que Roberto sentisse sua falta, para que ele experimentasse o contraste entre tê-la em sua vida e não tê-la. Sugeri então que Maria aplicasse o princípio da presença na ausência, não de forma manipuladora, mas como uma forma de restabelecer seu próprio equilíbrio. Ela precisava voltar a investir em sua própria vida, em seus próprios interesses, criar um espaço onde ela pudesse florescer independentemente do relacionamento. E foi exatamente o que ela fez. Numa sexta-feira, quando Roberto sugeriu um encontro, de última hora, em vez de imediatamente reorganizar todos os seus planos como costumava fazer, Maria gentilmente explicou que já tinha um compromisso, um workshop de fotografia que ela tinha interesse há tempos. Ela sugeriu que poderiam se encontrar no domingo em vez disso. A reação de Roberto foi reveladora. Primeiro, surpresa. Depois, uma curiosidade que não estava presente há semanas. Quando finalmente se encontraram no domingo, havia uma energia diferente no ar. Roberto estava mais atento, mais interessado, fazendo perguntas sobre o workshop, sobre as fotos que ela tinha tirado, sobre o que ela tinha aprendido. O que aconteceu?
Naquele breve momento de ausência, Roberto teve a oportunidade de sentir o contraste. De repente, não era mais garantido que Maria estaria sempre à disposição. De repente, havia mais nela para descobrir. Interesses, paixões, uma vida, que não girava exclusivamente ao redor dele. E isso despertou algo primordial em sua psique masculina, o instinto do caçador, o desejo pelo que não está completamente conquistado. Nas semanas seguintes, Maria continuou aplicando o princípio, não como uma estratégia de manipulação, mas como uma forma de honrar a si mesma e sua própria jornada. E quanto mais ela florescia em sua própria vida, mais Roberto se sentia atraído. Mais ele demonstrava medo de perdê-la. Este é o poder da presença na ausência. Não é sobre jogar jogos ou criar insegurança tóxica. É sobre criar um espaço para que ambos possam sentir o valor real da conexão que compartilham. É sobre permitir que o homem experiencie o que Jung chamava de confronto com a sombra. Aquele momento em que ele percebe que existe algo profundamente valioso que ele pode perder se não valorizar adequadamente. Mas atenção, este princípio não funciona se aplicado como uma técnica isolada ou manipulativa. Ele precisa ser parte de uma jornada genuína de autoconhecimento e crescimento pessoal. Porque o verdadeiro poder não vem de técnicas para conquistar ou manter um homem. Verdadeiro poder vem de você se tornar tão completa em si mesma que sua presença na vida dele se torna uma escolha, não uma necessidade. É aqui que muitas mulheres se perdem. Elas tentam técnicas, estratégias, abordagens, sem primeiro fazer o trabalho interno necessário. Elas tentam criar uma ilusão de valor, em vez de realmente cultivar seu próprio valor intrínseco. E os homens, por mais que possam ser temporariamente enganados, instintivamente sentem a diferença. Jung falava sobre o conceito de individuação, o processo pelo qual nos tornamos indivíduos integrados e completos. Ele acreditava que, só quando nos tornamos verdadeiramente nós mesmos, quando integramos todas as partes da nossa psique, podemos formar conexões genuínas e profundas com os outros. E é exatamente disso que estamos falando aqui. Quando você aplica o princípio da presença na ausência, a partir de um lugar de individuação genuína, você não está manipulando ou jogando. Você está simplesmente permitindo que a verdade da sua completude seja sentida. Você está criando o espaço necessário para que ele possa sentir o valor real da sua presença através da experiência momentânea da sua ausência. E é isso que cria aquele medo primitivo de perder você. Não um medo baseado em insegurança ou ciúme, mas um medo baseado no reconhecimento profundo de que você representa algo irreplicável, algo que enriquece sua vida de uma forma que ninguém mais pode. Vamos ser práticas agora. Como exatamente você aplica este princípio? Quais são os passos concretos para criar essa presença na ausência que faz com que ele tema te perder? Primeiro, é fundamental que você invista seriamente em sua própria vida, independentemente dele. Cultive interesses, paixões, amizades e objetivos que não têm nada a ver com seu relacionamento amoroso. Não como uma estratégia para impressioná-lo, mas como um compromisso genuíno com sua própria jornada de crescimento. Quando você tem uma vida rica e significativa por conta própria, sua ausência temporária cria um vácuo muito mais poderoso. Segundo, aprenda a dosar sua disponibilidade emocional e física. Isto não significa se tornar fria ou distante. Significa simplesmente que você reconhece o valor do seu tempo e da sua energia e os distribui de forma consciente. Quando você está com ele, esteja completamente presente, mas também esteja completamente presente em outras áreas da sua vida quando não está com ele. Terceiro, pratique o que chamo de revelação gradual. Em vez de se mostrar completamente de uma só vez, permita que as diferentes facetas da sua personalidade, dos seus sonhos, dos seus pensamentos, sejam reveladas ao longo do tempo. Não por artifício, mas porque você mesma está em constante descoberta e evolução. Isto mantém viva aquela curiosidade insaciável que é tão fundamental para o desejo masculino. Quarto,
Aprenda a reconhecer e valorizar os momentos de separação como oportunidades para crescimento, tanto individual quanto do relacionamento. Quando vocês estão temporariamente separados, seja por algumas horas, alguns dias ou mais, use esse tempo para se reconectar consigo mesma, para nutrir sua própria jornada e permita que ele faça o mesmo. E quinto, talvez o mais importante, nunca jamais aplique este princípio a partir de um lugar de insegurança, medo ou manipulação. A presença na ausência só funciona verdadeiramente quando vem de um lugar de autorrespeito e autenticidade. Se você está tentando fazer truques para mantê-lo interessado, ele vai sentir. E o efeito será o oposto do desejado. Vou compartilhar com você outro caso real, que ilustra perfeitamente como este princípio pode transformar completamente a dinâmica de um relacionamento. Ana estava em um relacionamento de 3 anos com Pedro. No início, tudo era paixão e intensidade, mas gradualmente, como acontece em tantos relacionamentos longos, uma certa acomodação se instalou. Pedro ainda a amava, disso ela não duvidava, mas aquele medo de perdê-la, aquela atenção constante e aquele desejo intenso dos primeiros tempos pareciam ter desaparecido. Ana tinha se tornado completamente integrada à vida de Pedro. Seus amigos eram os amigos dele. Seus hobbies eram compartilhados. Até suas opiniões muitas vezes eram reflexos das dele. Sem perceber, ela tinha perdido muito de sua individualidade na relação. Quando Ana aprendeu sobre o princípio da presença na ausência, algo despertou nela. Ela percebeu que precisava redescobrir quem era fora daquele relacionamento. Não para deixar Pedro, mas para poder estar com ele de uma forma mais autêntica e poderosa. Ela começou a retomar antigos interesses que tinha abandonado. Sua paixão pela dança, seu desejo de aprender um novo idioma. Passou a dedicar mais tempo a amizades que tinham ficado em segundo plano. E o mais importante, começou a expressar mais abertamente suas próprias opiniões, mesmo quando diferentes das de Pedro. A princípio, Pedro ficou confuso com essas mudanças. Estava acostumado com uma Ana que se moldava perfeitamente à sua vida, que raramente discordava, que estava sempre disponível. Agora, de repente, ela estava retomando sua própria essência, criando espaço para si mesma. E esse espaço, essa pequena ausência, começou a despertar nele algo que há muito estava adormecido: o medo de perdê-la. Não porque ela estivesse ameaçando deixá-lo ou criando joguinhos emocionais, mas porque, através de sua jornada de redescoberta pessoal, ela estava se tornando mais inteira, mais viva, mais ela mesma. E essa versão mais autêntica de Ana era infinitamente mais atraente, mais magnética, mais irreplicável. Aos poucos, Pedro começou a demonstrar um interesse renovado por ela. Começou a fazer perguntas sobre seus novos interesses, a querer participar dessa jornada de redescobrimento. Mas o mais importante, começou a tratá-la com um novo tipo de respeito e consideração. Porque agora ele podia ver claramente o que estava em jogo. Não apenas uma companheira conveniente, mas uma mulher completa em si mesma, cuja presença em sua vida era uma escolha, não uma garantia. Este é o poder transformador da presença na ausência, quando aplicada a partir de um lugar de autenticidade e crescimento pessoal. Não é sobre criar medo tóxico ou insegurança, é sobre permitir que ambos experimentem o valor real um do outro através de momentos de separação saudável e crescimento individual. Jung acreditava que os relacionamentos mais poderosos e duradouros não são aqueles onde duas pessoas se fundem em uma, perdendo suas individualidades. São aqueles onde duas pessoas completas em si mesmas escolhem caminhar juntas, respeitando e celebrando suas diferenças, suas jornadas individuais, seu crescimento separado e conjunto. É importante ressaltar que este princípio não se aplica apenas a relacionamentos em crise ou desgastados. Na verdade, ele é igualmente poderoso, talvez até mais, em relacionamentos novos que ainda estão se formando, porque é nos primeiros momentos de conexão que estabelecemos os padrões que vão definir toda a dinâmica futura.
Se desde o início você estabelece que é uma mulher completa em si mesma, com uma vida rica e significativa, independentemente dele, você cria uma fundação muito mais sólida para uma conexão genuína e duradoura. Você estabelece, desde o primeiro momento, que sua presença na vida dele é uma dádiva, não uma garantia. Agora, você pode estar se perguntando, mas isso não parece manipulador? Não estou apenas jogando jogos emocionais? É uma pergunta válida e importante, e a resposta é: depende inteiramente da sua intenção e do seu estado interior. Se você está aplicando este princípio a partir de um lugar de medo, insegurança ou desejo de controle, então sim, torna-se manipulação. Mas se você está aplicando a partir de um lugar de autoconhecimento, autorrespeito e desejo genuíno de criar uma conexão mais autêntica e profunda, então não é manipulação, é sabedoria relacional. A diferença está na intenção. Você está criando espaço entre vocês para que ele sinta sua falta, ou você está criando espaço para que ambos possam crescer de forma mais plena? Você está dosando sua disponibilidade para mantê-lo inseguro, ou está dosando sua disponibilidade porque valoriza seu próprio tempo e energia? Você está se revelando gradualmente como uma estratégia para mantê-lo interessado? Ou está se revelando gradualmente porque o autoconhecimento é uma jornada contínua? A intenção por trás da ação muda completamente sua natureza e seus resultados. E é por isso que insisto tanto na importância do trabalho interno, do autoconhecimento, da individuação genuína como base para qualquer aplicação deste princípio. Porque, no final das contas, o verdadeiro poder feminino não vem de técnicas para manipular ou controlar os homens. Vem da capacidade de ser tão completa em si mesma, tão conectada com sua própria essência, que sua presença se torna uma força transformadora na vida dele. Jung falava sobre o poder do feminino consciente, a mulher que integrou completamente sua sombra, que abraçou todas as facetas do seu ser, que não tem medo da sua própria profundidade. Esta mulher não precisa de técnicas ou estratégias para atrair e manter o interesse masculino. Sua própria presença, autêntica e plena, é magnética. E é esta presença plena que, paradoxalmente, torna sua ausência tão impactante. Quando uma mulher deste calibre não está presente, cria-se um vácuo que nada mais pode preencher. É este vácuo que desperta no homem aquele medo primordial de perder algo irreplicável, algo que enriquece sua vida de uma forma que nada mais pode. Quero que você reflita por um momento. Como seria sua vida amorosa se você nunca mais tivesse que se preocupar se ele está interessado o suficiente? Se nunca mais tivesse que se questionar se está dando demais e recebendo de menos? Se nunca mais tivesse que suprimir partes de si mesma por medo de ser demais ou insuficiente? Este é o verdadeiro presente do princípio que compartilhei com você hoje. Não é apenas sobre fazer com que ele tenha medo de te perder. É sobre criar um espaço onde ambos podem ser verdadeiramente vocês mesmos, onde ambos podem crescer e evoluir, onde a conexão entre vocês é baseada em escolha consciente, não em dependência ou manipulação. Já pensou em quantas vezes você deixou de ser quem realmente é por medo de não ser amada? Quantas vezes você se fez menor, mais silenciosa, menos brilhante, para não intimidar ou afastar? Quantas vezes você suprimiu seus próprios desejos, sonhos, necessidades para se adequar aos dele? Este é o padrão que o princípio da presença na ausência ajuda a quebrar. Porque quando você cria espaço para ser completamente você mesma, para viver sua própria vida em toda a sua plenitude, você não apenas desperta nele o medo saudável de perder você, você também se liberta do medo de perdê-lo. É esta libertação mútua do medo que cria a base para um amor verdadeiramente poderoso e transformador. Um amor não baseado em necessidade ou dependência, mas em escolha consciente e apreciação genuína. Imagine um relacionamento onde você não precisa monitorar constantemente os sentimentos dele, onde você não está sempre tentando fazer a coisa certa para mantê-lo interessado,
Um relacionamento onde você pode ser autenticamente você mesma, com todas suas complexidades, contradições e profundezas, e ser profundamente valorizada precisamente por isso. Este é o tipo de relacionamento que o princípio da presença na ausência, quando aplicado corretamente, ajuda a criar. Não um relacionamento baseado em jogos emocionais ou manipulação, mas um relacionamento baseado em respeito mútuo, crescimento individual e conjunto, e uma apreciação profunda da singularidade um do outro. E lembre-se, este princípio não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma prática contínua, uma forma de estar em relacionamento que honra tanto sua própria jornada quanto a jornada compartilhada. É um compromisso não apenas com o relacionamento, mas com seu próprio crescimento e evolução contínuos. Porque, no final das contas, o maior presente que você pode dar a um homem não é sua disponibilidade constante ou sua adaptabilidade sem limites. É a oportunidade de estar em relacionamento com uma mulher que está constantemente se descobrindo, se expandindo, se tornando mais plenamente ela mesma. Uma mulher cuja ausência cria um vácuo que nada mais pode preencher, não porque ela está jogando jogos, mas porque ela é verdadeiramente irreplicável em sua autenticidade. Este é o poder feminino em sua expressão mais elevada. Não um poder sobre os outros, mas um poder que vem de dentro, que transforma não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Então, da próxima vez que você se pegar querendo fazer de tudo para manter o interesse dele, para garantir que ele não vai te deixar, lembre-se, o verdadeiro poder não está em se moldar para agradá-lo. Está em ser tão completa em si mesma que sua presença se torna uma dádiva inestimável, e sua ausência, mesmo que temporária, desperta nele aquele medo primordial de perder algo verdadeiramente precioso. Este é o caminho para um amor que não apenas dura, mas que continua a crescer, a evoluir, a se aprofundar com o tempo. Um amor que não diminui com a familiaridade, mas que se torna mais rico, mais profundo, mais significativo a cada dia. Um amor que não precisa de jogos ou estratégias para se manter vivo, porque é nutrido pela autenticidade e pelo crescimento contínuo de ambos. É isso que desejo para você. Não apenas um homem que tema te perder, mas uma vida tão rica e significativa que o medo de perdê-la seja apenas o começo de uma apreciação muito mais profunda de tudo o que você é. Se esse vídeo te ajudou a ver seus relacionamentos de uma nova perspectiva, se te inspirou a criar mais espaço para seu próprio crescimento e autenticidade, compartilhe com outras mulheres que também possam se beneficiar dessa sabedoria. Porque juntas, podemos transformar não apenas nossos relacionamentos individuais, mas toda a forma como o amor é vivido e expressado em nossa cultura. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais insights sobre o poder feminino, a psicologia masculina e como criar relacionamentos que não apenas duram, mas que verdadeiramente florescem. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira como você pode aprofundar ainda mais sua compreensão da psicologia junguiana e usá-la para transformar não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Até o próximo vídeo.